Bom, boa noite, Luzia. Boa noite, pessoal que Boa chegou noite, agora. Luzia, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 13 e vamos ver se a gente termina hoje. Na semana passada nós paramos quando o André Luiz faz uma pergunta para o Alexandre, no sentido de o auxílio que ele estava observando lá, porventura todos, né, atingirá a todos, né, todos aqueles que vão encarnar, eles recebem esse tipo de auxílio. Aqui nos encontramos em um lar de bases retas, segundo a própria afirmação, né, segundo a própria afirmação do Alexandre. Mas se nos achássemos numa casa típica do deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes. Foi essa parte que a gente parou, né? Eu li um pouco da resposta que o Alexandre deu, né? Que ele fala assim: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade, em si mesmas, são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Né? Então, aquilo que está sendo realizado, né, a gente discutiu bastante isso em capítulos anteriores, daquelas encarnações compulsórias, né, que algumas dessas encarnações elas não têm esse tipo de assistência, não recebem esse tipo de auxílio, mas elas são atendidas de outra forma, atendendo o que o Alexandre coloca aqui, né, à vontade de Deus. Essa vontade de Deus, então, a gente entende, né, como a lei natural. Né? Isso, baseando-se na Gênese, né, não quer dizer que a vontade de Deus, para um eu vou deixar fazer isso, vai acontecer isso, aquela coisa, um caminho cheio de flores. Para o outro, não. Para o outro, eu quero, o outro não me louvou o suficiente, vai ter um caminho com pedregulhos. Não é assim que acontece, não é assim que funciona. Né? Essa vontade de Deus é vinculada à lei natural, a lei que rege todos os universos e todos os filhos, criações de Deus. Então, aqui o que Alexandre está falando é que os espíritos superiores vão auxiliar atendendo aos requisitos da lei de Deus. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, né? Porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhe foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Então, o que ele está falando é que, por mais que esferas superiores ou outros espíritos tentem auxiliar ou auxiliem, nem sempre eles conseguem essa colaboração perfeita. Nem sempre eles conseguem realizar o trabalho em sua plenitude. Então, existem essas influências que vêm de fora. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos terratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confragem o coração. Então, o André começou a entender, né, como ele tinha sido médico aqui na Terra, ele começou a entender algumas doenças que acompanham, né, acompanhavam as crianças, os recém-nascidos, e ele consegue entender o porquê disso, o porquê que isso acontece, né, o porquê que isso, né, eu sempre ouvi muito esse argumento, né, essa dúvida. Né? Como Deus, se Deus existe, como ele pode permitir que uma criança nasça de uma determinada maneira, passando por muitas dificuldades? Mas aqui, com a explicação de Alexandre, o André Luiz já conseguiu compreender que existe toda uma história pregressa, existe todo um trabalho sendo executado, que foi executado, é um trabalho que eu digo movimentos de energia, movimentos de força, para que aquele espírito tivesse que passar, esteja passando por certa dificuldade. Né? O que eu me refiro aqui a alguma deficiência física, alguma deficiência mental,
né? Eu nem sei se é esse termo que usa, né? Estão mudando bastante os termos, mas esses tipos de consequências, vou dizer assim, que acontecem. Então, o André começou a compreender isso, né, que já vem do espiritual, já vem da parte magnética, fluidos, matéria mental, pensamento, formação mental, né, tudo isso já vem pregresso. E o Alexandre, ele faz um comentário que eu achei importante destacar, porque ele fala assim, ó, os membros e os órgãos serão excelentes, olhando, né, a toda a configuração do mapa da encarnação do Segismundo, né, e se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Aqui eu vejo que Alexandre, ou a narrativa de André Luiz, já começa a andar com uma seara que a gente vai chegar daqui a pouco no seu auge, sobre a questão do destino, sobre as coisas pré-determinadas. Nesse capítulo, eu percebi que o André trouxe explicações valiosas para a gente entender algumas coisas sobre isso. Então, o que ele fala aqui é que a parte do corpo físico, se ele conservar bem, se ele tiver hábitos saudáveis, né, de alimentação, de comportamento, de atividades, né, o corpo dele, o corpo físico, vai permitir que ele trabalhe muito tempo, trabalhe que eu falo, atue muito tempo aqui na Terra para aquilo que ele veio fazer, né, que é acertar-se com Adelino, com Raquel, e auxiliá-los, né, e também, claro, adquirir mais elevação moral, ter alguns débitos a acertar. E aí, olhando para os construtores, o Alexandre falou assim, meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto a Segismundo, na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. É interessante porque na casa espírita a gente sempre chega e as pessoas vão falar, né? Ah, a reencarnação ela termina aos 7 anos. Né? Então é dessa parte que as pessoas, os espíritas, né? Normalmente quem vai falar com a gente, eles trazem essa informação. Mas aqui a gente precisa prestar atenção no seguinte: o que o Alexandre está falando aqui, que o Herculano, que nessa oportunidade será, né, o mentor, vamos dizer assim, do Segismundo, né, atuando junto com ele, vai ficar em definitivo junto de Segismundo. Então está sempre ali. Né? É uma fase complicada, são 7 anos complicados, né, que exige essa presença do benfeitor espiritual para atuar em conjunto. Aos 7 anos, ele coloca aqui que o processo reencarnacionista estará consolidado. Ele não fala terminado. É interessante isso, porque consolidado quer dizer, a encarnação foi boa, foi tranquila, agora ele vai começar a adquirir qualidades que vão começar a brotar do seu espírito e vai começar a aprendizagem, né, a consolidar a aprendizagem aqui na Terra e principalmente a questão de que, não que a encarnação terminou ali, né, o processo reencarnacionista, mas ali consolidou. Então está consolidado, mas a nossa reencarnação, ela continua. Né? Eu não sei precisar, eu até agora não vi nos livros, quando ele fala que termina. Né? Eu acho que a nossa reencarnação nunca termina quando a gente deixa o corpo físico. Né? Pode falar, Rita. Então, essas semanas que eu estou preparando minha palestra, eu assisti uma palestra daquele, eu acho que foi o Ivens que já tinha me falado, que é um médico, Andrei, né? Andrei Moreira, alguma coisa assim. E aí ele estava falando sobre esse processo aí da reencarnação de um filho e tal. E aí ele deu uma informação que eu também, assim, nunca li em nenhuma literatura, mas ele deu uma informação que o processo reencarnatório do espírito, ele tem, vamos, não final, né, porque não é que termina, mas ele tem
conclusão, vamos dizer assim, se a gente pode falar conclusão, né? Entre 13 e 14 anos, que é quando normalmente a epífise começa, né, a ter uma grande atividade, então aquele espírito ele já começa, né, a se desvincular, vamos dizer assim, do seu, não desvincular, mas perder a memória efetiva e começa a criar outros tipos de tendências ou virtudes, tal. Não que na idade infantil não aconteça isso, mas eu achei interessante. Aí ele falou que normalmente é quando começam a aparecer vários problemas em casa, né, e que é a adolescência, tal. E a palestra era falando sobre a paternidade, a maternidade, eu não sei, eu acho que ele é psiquiatra, alguma coisa assim dessa área, né, que pelo que eu percebi, ele estava falando tanto da área sistêmica como da área espiritual, é bem interessante. É interessante essa visão dele, né, do André Moreira, e também o que eu já vi, eu não lembro onde também, aqui, igual o André Luiz falou, aqui aos 7 anos, termina o processo, o mecanismo do processo reencarnatório. A partir daí está finalizado a reencarnação mecanicamente, né? Aí daí para frente já as células perispirituais já estão todas conectadas às células físicas de forma assim de que não tem mais pendências nesse mecanismo, e aí com o avançar da idade da criança, aí já vai, digamos, no automatismo. Tanto que a criança abaixo de 7 anos, ela costuma, às vezes, ver espíritos, conversar com espíritos, tem o sonambulismo. Uma das explicações é que esse processo reencarnatório ainda não se consolidou, então a criança tem uma ligação ainda com o plano espiritual. Ela não está com os 2 pés ainda no planeta Terra reencarnado. Então, digamos, está faltando ainda meio pé para entrar, então por isso que ela tem certas questões mediúnicas que a gente acha que acharia que seria da pineal, mas pode ser também ainda não encaixamento total do espírito no corpo físico, né? Sim, obrigado, gente. E aí ele continua, né? O Alexandre continua falando assim, ó. Temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será limitada? É o André Luiz que perguntou, me desculpem. A criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Aqui o André Luiz está perguntando se as disposições, né, muitas vezes a gente vê alguns filmes e muitas vezes até levantando essas hipóteses por alguns profissionais, alguns entrevistadores na televisão, dizendo que filho de bandido também é bandido, coisas desse tipo. E é o que o André Luiz está perguntando aqui, essas disposições criminosas, elas serão passadas também, né, a cometer os delitos, não o delito da lei aqui civil, né, mas delitos contra a lei moral, por exemplo. Aí o Alexandre responde, não, André, estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Então, a questão do corpo é retirado tudo dos caracteres dos pais. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só o seu corpo transitório, mas também no ambiente geral, a que foi chamado a viver.
aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesmo nos círculos benditos da experiência. Então, olha só, tem tendências e qualidades. Essas primeiras, elas cercam a gente, né, os reencarnantes, né, ou reencarnados, desde o primeiro momento que nasce. Né? As segundas, que são as qualidades, não. Ela resulta do labor individual da alma encarnada. Então, aquilo que a gente está fazendo dia a dia, construindo a nossa elevação moral, o resultado disso são as qualidades. São essas qualidades que nós temos. Né? Essas tendências é o que vai circular a gente o tempo todo. Né? A gente fala muito para jovens, nos grupos de mocidade, sobre o que o mundo está te oferecendo e o que você pode fazer com essa oferta do mundo, né? Sempre trabalhando em cima da moral, sempre trabalhando em cima daquilo que a gente considera, né, condizente com o Evangelho de Jesus. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Então, por mais que tenham esses impulsos, né, essas tendências vindo tanto do exterior quanto do nosso corpo, né, que ele coloca aqui, né, do corpo ou do ambiente. Então, as necessidades do corpo, aquela questão da gula, por exemplo. Quem não gosta de comer pudim de leite condensado? Se eu pudesse, eu comeria inteiro. Mas isso não é bom para o meu corpo físico, né? Então, o que a gente tem? Essas emanações vindas, né, daquilo que o corpo quer, e você trabalhando, né, com a tua mente, atuando em uma disposição para manter o corpo, e também, no caso, quando se fala desse assunto, a questão da moralidade. O ambiente, as pessoas ao nosso redor, o nosso grupo de amigos, a nossa tribo, ela nos incentiva a fazer algo que contrarie aquela moral já conquistada, a gente consegue falar, não, para mim isso não serve, né? Para mim isso não é legal. Então é o controle dessas tendências, o que ele está falando aqui, que é aquela questão de adquirir qualidades. E o André, ele se impressiona, ele fala assim, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. E aí, o Alexandre fala assim, diz bem, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura encarnada. Se atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, o homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Então, assim, a gente, como espíritas, a gente sempre fala da questão de adquirir qualidades, adquirir elevação moral, né? Mas preste atenção, muitas casas espíritas, muitos congressos, eles voltam também para o corpo físico, né? Cuidar, aqui em Caraguá tem uma casa espírita que ela todo ano lança a Semana de Cuidar do Corpo e do Espírito. Né? Eles lançam uma série de palestras que falam de cuidar do corpo e também cuidar da parte espiritual. Com isso, eles veem, claro, resultados nas câmaras de auxílio, né? Porque as pessoas que conseguem entender o que esses palestrantes estão colocando, qual é o objetivo dessa série de palestras, começam a cuidar do corpo, porque como o Alexandre disse aqui, homem algum poderá realizar progresso espiritual sem a preservação do vaso físico. Então, é muito importante que nós também cuidemos do nosso corpo, não com vaidade, mas essa parte de uma alimentação saudável, hábitos saudáveis. Né? O hábito saudável significa a gente amar, a gente ter alegria no nosso dia a dia, compreender, diminuir as cargas de estresse, diminuir as cargas
de energias e sentimentos negativos, para que o nosso corpo também, nosso vaso, né, como ele coloca aqui, fique mais harmônico. Pode falar, Rita. Ô Ju, desculpa, voltando um pouquinho lá daquele episódio lá sobre as influências, né, no grupo familiar que o espírito pode sofrer na reencarnação, Emmanuel, né, nos fala lá no livro Pensamento e Vida, que apesar de que Alexandre afirmar para André Luiz que quando o espírito ele está realmente com muita vontade de progredir espiritualmente, não há forças externas que, né, atrapalhem realmente, né, quando a gente já adquire uma certa maturidade, né, aí a gente começa a ter essa percepção. E eu lembrei, e essas forças externas, elas são muito fortes, porque eu lembrei da passagem do Pensamento e Vida, que o Emmanuel fala da família, e também lembrei da palestra do Douglas, que ele fala que, né, o grupo consanguíneo, ele reencarnado, eles estabeleceram laços, né, que são aquelas conexões que o Douglas falou ontem, os cordões, né, cordões, alguma coisa assim, energéticos, isso, de linha mental, né, então de tendências, de pensamentos, de conduta moral. E aí o Emmanuel chama aqui de hereditariedade psicológica. Né? Então é natural a aglutinação desses espíritos que se afinam pelas mesmas atividades e inclinações. Então, é óbvio que também Deus, né, sendo justo, e querendo muito que a gente cresça, ele não vai pôr só espíritos, né, com tendências complicadas, muito pelo contrário, ele vai pôr sempre alguém ali no grupo familiar que puxa, né, a gente para frente, para cima. Mas, e o quanto que é importante, eu estava pensando aqui, nós tentarmos, né, porque eu digo tentar, porque eu tenho experiência em casa, colocar as crianças o quanto antes, né, ligados a algum tipo de doutrina, uma doutrina que faça com que eles procurem buscar o melhor, que eles sejam, né, que eles façam essa reflexão, mesmo que ainda de uma forma imatura, inocente, mas que eles percebam o quanto é importante ter uma conexão com Deus e sempre buscar o progresso. É isso. Obrigado, Rita. E continuando aqui, né, ele fala que o corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com a água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos evoluída, no corpo humano. Bom, aqui a gente vai falar mais sobre isso quando nós chegarmos lá no livro Evolução em Dois Mundos. Mas o que o Alexandre está falando aqui, olha, o corpo físico que vocês estão tendo, né, que essa oportunidade de você ter um corpo físico, ele é uma herança de milênios. Né? O interessante lá no Evolução em Dois Mundos, ele vai colocando as sucessivas reencarnações de algumas tribos, de alguns grupos de seres humanos que proporcionaram determinadas características, né? A questão da gente aprender a desdobrar né, desdobrar no sono físico, né, durante o momento quando nós não estamos em vigílias, isso foi aprendido com o desencarne. Né? Então isso é muito interessante. Então lá o André Luiz ele vai relatar algumas coisas desse tipo. Então tudo isso que constitui algo que a gente chama de natural no nosso corpo, né? A nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de ver, a nossa capacidade de ouvir determinadas frequências, ver determinados tons de cores, né, as sensações, o paladar, o olfato, tudo isso foi desenvolvido por milênios. Né? Começou simples, em formas de vidas unicelulares, né, e foi progredindo. Então, o que ele coloca assim, olha, respeite esses milênios, né,
que te constitui herança. Toda essa formação, tanto dos engenheiros do plano espiritual, quanto dos espíritos que ajudaram a promover o corpo humano atual, né, do Homo sapiens, né, que ele coloca aqui, né, mais ou menos evoluída no corpo humano. Então, nós chegamos o auge atual, né, do corpo humano, mas é óbvio que ele ainda continua, a gente continua com evolução, mutação, essas coisas no corpo. Mas o que ele está falando, tudo isso, né, respeite, né, preserve, porque isso é uma herança que foi deixada para vocês. Esse é do corpo físico. Pode falar, Ivens. Só vou voltar um pedacinho aqui, de uma parte que você pulou, que me chamou a atenção por causa dos testemunhas de Jeová, que eles não aceitam transfusão sanguínea. Eles falam que o familiar deles tem que desencarnar, mas não pode receber sangue. A hemorragia faz parte da vontade de Deus, e chegou o momento. E é uma parte que eu não compreendi muito bem, não consegui estudar a fundo o que seria, mas deu uma pincelada. De repente, lendo para vocês, às vezes vocês já leram alguma coisa que vai nos acrescentar aqui. Que é assim, o André Luiz perguntou, por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Quer dizer, o processo mecânico da reencarnação? O Alexandre respondeu, você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Parece que tem algum mecanismo no sangue do reencarnante e da criança que ali tem uma aderência maior do perispírito a esse sangue, né? E aí ele continua embaixo, o sangue é, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. Porque a gente entendeu ali que cada célula que se divide no embrião e na criança, até os 7 anos, o perispírito vai se enlaçando automaticamente nessa célula. A célula se dividiu, o perispírito já se adere a ela e aí vai se incorporando a todas as células. Mas tem algum fator forte, fora isso, ligado na corrente sanguínea, no fluido mesmo, no sangue da pessoa, né? Isso eu nunca tinha visto, eu achei interessante. Aí me fez lembrar aquela questão que eles falam do testemunho de Jeová, que o sangue ali tem as propriedades divinas, por isso que eu não posso passar o sangue de um para o outro. Né? Mas fica aí uma questão para a gente, né, conversar, pensar, ou quem lê futuramente, a gente pode desenvolver isso. Eu estava pensando aqui porque ele coloca, né, na organização fetal. O patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. E aí ele faz essas colocações que você falou. Será que ele não está falando desse estado, desse momento? Porque lembra-se, foi na pineal que a gente estudou que as ligações do perispírito estão lá numa das organelas do neurônio, né, onde está a ligação mais, como é que eu posso colocar, mais concisa, nessa organela do neurônio, né, porque eu não sou formado na área, mas pelo que eu me lembro de biologia básica, né, o neurônio ele não está distribuído na corrente sanguínea, né? Então, assim, eu estou pensando, né, analisando aqui, que ele colocou na organização fetal e depois ele descreveu. Será que ele não está falando desse momento? E aí, quando tudo consolidado, né, ali, como você falou, esse mecanismo da reencarnação até os 7 anos está consolidando, né, todo o mecanismo. Né? Então, quando isso acontece, será que as ligações no neurônio, né, nessa organela do neurônio, não constituem a principal ligação? É uma pergunta. Então, eu não entendo, desculpa, Ivens, nada de biologia. Mas a interpretação de texto que eu fiz aqui, que também me chamou muita atenção isso, eu tenho a impressão também que existe algum fluido no perispírito que fica nesse intercâmbio com o corpo físico,
que durante a gestação é alimentado pelo corrente sanguínea da mãe, e após o nascimento, o perispírito faz como se fosse um processo de filtragem, vamos dizer assim. Vem para o corpo físico, se enche desses fluidos divinos e volta para o corpo material, e assim começa continua o processo reencarnatório. Foi isso que eu também entendi, Ivens, que existem algo de, né, que alimenta essa corrente sanguínea e que ela passa pelo perispírito como se ela passasse por lá fazendo um processo de limpeza ou para adquirir certas potencialidades, vamos dizer assim. Sim, eu entendi isso também, Rita. Com relação ao que você falou, Juliano, o que está dizendo aqui é só um mecanismo de reencarnação, né? Que tem essa propriedade no sangue que une o perispírito ao corpo físico e tem também as ligações célula a célula, né, do perispírito com a célula nova do corpo. Mas essa característica do neurônio, da célula nervosa, que tem toda célula nervosa, o neurônio tem o corpúsculo de Nils, que é como se fosse uma cromatina, um condensado de DNA. Essa aí é a porta de entrada, que o André Luiz já citou no outro livro, do pensamento do espírito para o corpo físico, para a manifestação. Ou seja, as vontades do espírito vai passar através do corpúsculo de Nils, dentro de cada célula nervosa, para o corpo físico, e aí vai se manifestar a vontade no pensamento. Mas essa ligação que a gente está falando agora é a mecânica mesmo, né? Digamos como se fosse os fios da marionete. Desculpe a minha ignorância, eu entendi assim que vocês estavam comentando de que talvez os testemunhos de Jeová estivessem certos em não fazer a transfusão de sangue. Aí eu falei, gente, por quê? Porque é ligado pelo espírito. Meu Deus, né? Mas eu acho que eu entendi errado. Então, né, porque na minha concepção, isso não tem muita lógica, né? Arriscar uma encarnação de um espírito, né, sendo que a humanidade já desenvolveu tecnologia de transfusão de sangue, que é algo muito simples, para que pudessem salvar vidas, né? Então, manter-se aqui na Terra. Não, realmente não foi isso não, porque até nessa questão aqui da energia sanguínea, que você já produz uma energia vital, parece que conecta o espírito ao corpo, isso não é impeditivo de ser passado para outra pessoa. Assim como a gente passa ectoplasma para outra pessoa, passamos fluido vital, aplicamos nossa energia através do passe, então, ou seja, pelos testemunhos de Jeová não poderíamos fazer nada disso, né? Estamos passando uma energia vital para o outro, né? E então não é nesse sentido não, mas eu achei interessante essa analogia que eles falam. E eles falam de forma dogmática, eles falam que é a vontade de Deus isso, né? Não tem uma questão assim mais que nos deixa convicto de que não deve fazer, né? Não tem nenhuma, né? Nada que nenhum item assim que nos deixa realmente convictos que não deve transfundir, né? Não é racional, né? Já que a gente está tanto na fé raciocinada, não é racional. Bom, me perdi aqui, vamos ver se me encontro. Ok, achei. O Alexandre continua falando assim, ó. Por isso mesmo, não desconhece você, enquanto os movimentos na esfera da carne somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Né? Ele fala sobre... eu já pulei um negocinho aqui. Ele fala assim, ó. Um pouco antes, ele fala que o corpo terreno é também um patrimônio herdado. Eu já li isso, gente. Nossa, eu tô confuso. Peraí, calma. Ele fala, por isso mesmo, não desconhece você que enquanto os movimentos na esfera da carne somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Né? Eu lembro do colégio, né, onde o professor mostrou o processo embrionário, né? Então, a gente vê o feto, a formação do feto com algumas semanas, e aí vai mudando. Até conversando com o Ivens aqui em casa, ele falou, a gente tem até aquelas... não vou chamar de guelras, né, que a gente não tem isso, mas a gente tem um negocinho aqui do lado, brânquias, né?
brancas ali que aparecem, né, em um determinado estágio do embrião, mas depois elas desaparecem, né? Mas o Ivens falou que às vezes acontece de não desaparecer, né? E aí tem que fazer um processo cirúrgico lá, que eu não me interessei em ver foto, nada desse tipo, né? Porque obviamente não é minha praia. E aí, falando que a gente passa por esses processos, né? Não quer dizer que você, espírito individual, foi peixinho. Não é isso. Né? A gente sabe isso lá do ESG, né? Que não é assim que funciona. Né? Existe a parte né, da individualidade e a parte da coletividade dos espíritos. Né? E aí, continuando, ele fala assim, ó, como vê, renascemos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando os elementos do nosso corpo. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Então, não vai parar, chegou aqui o auge da evolução Homo sapiens. Não vai parar. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-os com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. Então, é para que a gente possa colaborar também, para a gente deixar de herança as próximas encarnações, né? Eu espero que seja de nós mesmos aqui no planeta regenerado, né? Porque talvez a gente deixe de herança para espíritos que vêm de um outro planeta, né? E nós vamos lá receber outras heranças, né? Eu espero que isso aconteça, sinceramente, espero que a gente consiga aproveitar da nossa própria herança, né? E tem mais uma parte que eu destaquei, onde o André pergunta assim, ó, nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, depois que ele crescer, tal qual vivia entre nós, com a mesma figura que ele conheceu Segismundo ali no plano espiritual, já que suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? O que ele está perguntando é, uai, o Segismundo vai ser uma cópia, talvez muito parecido com o que ele era aqui na Terra, né, aqui no plano espiritual, vai ser na Terra? E aí o Alexandre fala, olha, raciocine devagar, André, né? Baseando tudo aquilo que a gente já conversou sobre hereditariedade, que a gente pulou algumas coisas aqui, falamos da forma pré-existente, nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. Então, vai ser parecido com os pais, vai ser herança daquilo que vem dos pais biológicos. Então, vai constituir, formar o corpo físico, né, nesse equilíbrio, né, que ele coloca aqui, o equilíbrio dessa lei de hereditariedade, e é isso mesmo, equilíbrio com a lei da hereditariedade. Então, essa questão da formação perispiritual que influencia, né, como ele vai estar em equilíbrio com essa lei. A forma física futura do nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel. Aquilo que a Rita estava falando, né, que vai passando. A atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina. Então, tem vários fatores ali. Então, a soma desses fatores vai ser o Segismundo na vida adulta. E aí o André pergunta, né? Segismundo terá, então, uma forma física eventual, né? Imprecisa, por enquanto, ao nosso conhecimento? O que o Alexandre fala? Se tivéssemos diretamente ligado ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir. Bom, ele estava com o mapa da reencarnação ali, mas ele não tinha, o que o Alexandre está falando aqui, ele não tinha todas as informações. Isso foi feito por uma outra equipe.
Mas a nossa colaboração neste acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Então, assim, o que eles estavam, o que o Alexandre falou aqui, é que toda a equipe espiritual construiu a formação do corpo, né? Que o Segismundo vai se manifestar aqui para o bem dele. Mas essa questão não é fechada. Por quê? Porque, como a gente acabou de ver, tem vários fatores. Tem o fator cromossômico, tem o fator do perispírito dele, tem as emanações mentais da mãe, tem a colaboração da equipe de construtores, né? Até um pouco antes, o Alexandre preveniu o Segismundo, olha, não tem esses pensamentos destruidores, porque isso também interfere. Então, são vários fatores. Mas tudo isso, né, todos esses fatores alinhados para o bem e não para o destino. Então não é uma coisa preto no branco, olha, vai ser assim, você vai reencarnar dessa forma, você vai ter este corpo físico, né, aos 37 anos você está pesando 80 quilos, né, não vai ser dessa forma. Isso acontece que a gente come demais quando tem os seus 30 e poucos, e aí chega com 37, com 80 quilos, né? Então, é por isso que não é destino. E aí, o André pergunta novamente, não poderíamos, porém, intitular semelhante prova de destino fixado? Então, assim, será que isso aí não é um destino já fixado? E aí o Alexandre fala, olha, não incida no erro de muita gente. Isso implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições, mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, um impulso livre da alma, no sentido da elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna. Todos nós temos esse programa de tarefas edificantes, no qual os dirigentes da alma fixam a cota apropriada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Então, apropriada não, aproximada. Aproximada, desculpe. Aproximada. Então, a galera que nos ajudou a reencarnar aqui, né? Espero que nós, a maioria de nós, ou todos nós, alguns de nós, tenha tido uma reencarnação planejada. Se isso aconteceu, essa galera nos traçou um programa, né? E às vezes eles aparecem no sonho e falam assim para você, ó, filho, por que você está relaxando aí? Você tem muito trabalho a fazer. Aí você começa a sonhar com creche, aí você começa a sonhar com jovem, aí você tem que ir lá para o grupo de mocidade, aí você vai ser dirigente de mocidade, aí vai começar a caminhar, e não vai sair mais da seara que você já devia estar há um tempão, que eles tiveram que te lembrar no sonho. Pode falar, Rita. Ô, Ju, um pouquinho antes, uma achei importante aqui que o Alexandre nos dá uma informação que eu achei bem relevante. Ele fala assim, muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes que nós reportamos, porque ninguém, então todos nós, né? Ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos que deve obedecer. Então, todos nós temos um planejamento. Pode ser que não tenhamos um planejamento tão específico, elaborado assim, como o de Segismundo, mas todos nós temos planejamento e, mais importante, temos conhecimento, né, do que devemos trabalhar aqui. Era isso. Eu acho que já que está aqui, né, já que apareceu, eles vão falar, olha, você já tá aqui mesmo, então vamos aproveitar você e vamos evoluir nessa encarnação para não dar trabalho depois, né? E aí ele continua falando assim, ó, e o espírito que torna a esfera da carne para melhorar essa cota de valores,
ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, desculpa, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, não menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Então, gente, a gente pode, né, superar aquele programa traçado, que seria lindo, seria maravilhoso. Já pensou chegar lá para o seu mentor e falar, olha só, tá vendo que eu consegui, né, com sua ajuda, com a ajuda de todo mundo, é claro, a gente vai exercitar a humildade, né, não vai ser desumilde como mentor não, tá, gente? Ou você pode, né, resbalar e adquirir mais débitos ainda, né, lembrando no romance Renúncia, né, mesmo Alcione, que estava lá em Sírios, o mentor, ele avisa, olha, você pode vir, né, aqui para a Terra, mas você pode adquirir mais débitos, e aí a galera fica por ali, né, então toma cuidado. Vamos ver se eu consigo terminar hoje ainda, faltam 15 minutos. Aí o Alexandre fala assim, agora auxiliamos nosso amigo no primeiro contato com matéria mais densa, né, onde haveria a inclusão do Segismundo, né, na matéria mais densa. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura, abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como um navegante feliz, a sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separara do plano espiritual da esfera física e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos anteriores. Como é rápido esse negócio do véu do esquecimento, né? Eu estava analisando aqui, tipo, você está lá no plano espiritual, todo bonitinho, conversando com todo mundo, de repente você acorda e se esqueceu tudo. Né? O véu do esquecimento é realmente rápido, né? Um desdobramento também, às vezes, isso acontece. Mas eu achei interessante, assim, a gente já falou sobre isso, né? Então, ela guardava todo aquele sentimento, mas a ideia precisa não. E aonde ela sente, né? Assim, será que eu vou ter uma segunda gravidez, uma segunda criança, né? Seria mãe pela segunda vez? Esse era o sentimento que estava surgindo nela, né? E aí, o André comenta assim, ó, segundo depreendi, ele podia ver disposições cromossômicas, que ele estava vendo que o Alexandre estava escolhendo o melhor espermatozoide para a fecundação do óvulo. Então, o que ele mostra aqui, ó, que o Alexandre podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Então, toda aquela questão da cadeia cromossômica, daquelas chavezinhas que ativam e desativam, né? Então, toda aquela tendência que para cada espermatozoide carrega informações diferentes, né? Mas ainda tudo ligado à lei da hereditariedade, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então aqui tudo o Alexandre estava manipulando, organizando, vendo tudo com muitos detalhes. Após acompanhar profundamente, absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto. O Alexandre identificou o mais apto deles, fixando nele seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Que depois que há essa penetração do espermatozoide, parece que o óvulo se fecha e não entra mais nenhum ali, né? Eu não entendo muito bem, mas é mais ou menos isso que eu aprendi há algumas décadas atrás no ginásio, né? Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópio globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Ali está o momento da união, né, da ligação perispiritual, espiritual e corporal. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo
com vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consciente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Então, o que eu entendi é como se fosse algo meio passivo, não é que o Segismundo estaria consciente nesse momento, dando as informações, o desenvolvimento do corpo. Ele estaria de uma forma meio passiva, como um imã, né, perto da limalha de ferro, que vai organizando aquela limalha de acordo com o campo magnético. A mesma coisa acontece ali. O perispírito, o espírito ligado ali no óvulo, né, já formado naquela formação de células, ela que vai, o perispírito que vai magnetizar e direcionar essa questão da formação do corpo físico. E aí o Alexandre continua, não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço. A reencarnação significa recomeço. Espera aí só um instantinho, gente, que deixaram... Não, tá pronto. É que o Ivens... Não tá pronto. Espera aí, gente. Ivens está trolando, Juliano. A próxima eu vou fazer... Bom. Juliano, eu vou precisar sair. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, Luzia. Tchau, o gente. Ivens me trollando aqui, né? Porque dava microfonia e ia ficar ruim. Tchau, Luzia. Continuando, o que ele... Eu me perdi também, né? E aí o Alexandre fala assim, ó, não esqueça, André, de que a reencarnação que significa recomeço nos processos de evolução ou retificação. Lembre-se que os organismos mais perfeitos de nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação, ou volta ao princípio. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias ou horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão um processo fetal de Segismundo, sinais da era aquática de nossa evolução e assim por diante. Todos os períodos da transição ou estações do progresso que a criatura já transpôs da jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Então, nós passamos por todos esses estágios, né? Os doutores podem falar melhor, porque eu acho que eles acompanharam isso nos seus estudos, né? Nas suas formações, mas a gente lembra que daquelas figuras que a gente via no colegial, que os fetos, né, são muito parecidos com alguns, principalmente dos mamíferos, né? E aí a gente guarda algumas impressões dessas eras, né, desses momentos que a consciência coletiva passou, né, não nós como espírito individual, mas sim como consciência coletiva. Gente, eu terminei. Alguém gostaria de comentar alguma coisa que eu esqueci? Algo que ficou meio sem comentários mais profundos? Vou falar uma coisa aqui, assim, né? Não tem... Quer dizer, tem a ver com o contexto, mas esse capítulo me fez pensar muito, assim, né? Sobre o meu caso pessoal, assim, com relação à maternidade. E aí eu fiquei pensando agora, assim, meu Deus, né? Quantos colaboradores será que vieram para eu poder aceitar, principalmente que eu tive tantos problemas para aceitar, né? As duas gravidez, né? Mas principalmente a minha segunda gravidez, que foi gemelar. E aí eu fiquei assim, né? Pensando aqui agora, queria jogar uma pergunta aqui no ar, que eu acredito que também ninguém vai poder
responder assim de prontidão, mas eu acredito que eu tive depressão pós-parto nas minhas duas gravidez, nas minhas duas gestações. Eu sei, né, que o processo depressivo ele está muito ligado com a rebeldia do espírito não aceitar a situação atual que está vivendo e que, no meu caso, está bem assertivo. Mas eu fico pensando que se de repente essa rejeição aí, né, nesse processo da maternidade momentânea, também não possa estar ligada à vibração mesmo desses espíritos que estão chegando no lar, e dos, né, dos problemas, dos históricos aí, dos passados todos, junto com a rebeldia da mãe, é óbvio, né, sem tirar a sem me colocar assim como vítima, mas eu fiquei agora pensando tudo isso, assim, né, o quanto que não contribui nesse processo de depressão pós-parto, né, a gente receber no nosso ventre espíritos que a gente tem dificuldades. Eu digo, principalmente na minha segunda gestação, assim, que foi uma gestação que eu passei ela inteira, assim, sem aceitar que eu estava gerando duas crianças ao mesmo tempo. Aquilo no meu planejamento era, assim, inaceitável, né? Não é nada, era só um testemunho para a gente, sei lá, uma hora a gente pede para a espiritualidade contribuir com a gente dentro das possibilidades. As possibilidades são muitas, né, Rita? Porque, como a gente viu nesse capítulo, o processo de reencarnação, o processo de harmonização de quem está vindo com quem já está aqui, depende do espírito reencarnando, a mãe ela participa ativamente no processo de reencarnação, tanto mecânico quanto harmônico, a família participa, né, nesse mecanismo dentro da harmonia, promovendo a harmonia, a possibilidade energética para isso, né, com uma interferência enorme da espiritualidade, superativa, ajudando os dois lados aí, quem está vindo, quem já está. Então, esse mecanismo é bem amplo, né? Muita gente ativa, muita gente participando. Agora, um dos motivos também, às vezes, de depressão pós-parto, que a medicina às vezes coloca, a Adriene, acho que manja mais que eu, é a questão, às vezes, da mãe também, quando ela tem aquela ligação com o marido, então ela vai achar que vai perder a atenção do marido para o filho. Então, é um processo também de, digamos, perda e de diminuição de carinho e de atenção pelo marido. Você vê que são várias possibilidades de depressão pós-parto, né? Essa é uma, você falou é outra. Essa questão, às vezes, até da participação do espírito que está vindo, está tão complicada a situação dele, que a mãe, às vezes, acaba percebendo isso e gera também a ansiedade, a não aceitação, o medo de receber aquele espírito. Ela entra em depressão por se achar incapaz, tudo inconsciente, né? Nada com uma amplidão do que está acontecendo, mas eu vejo que a resposta exata teria que ver o caso exato e dar a resposta exata, né? Bom, gente, alguém faz a prece para a gente? Já são 19h29.